Sendo estudos complementados, aqui fala Muhammad Faiz Yusuf e hoje iremos falar da norma 10, NERF 10, assim podemos dizer, que fala dos contratos de construção. Nesta norma iremos abordar alguns assuntos como a definição, o objetivo, o âmbito, o reconhecimento inicial e mensuração subsequente, custos de contrato, rédito do contrato, divulgações. Iremos começar pela definição. Contratos especificamente negociado para a construção de um ativo ou de uma combinação de ativos que sejam intimamente interrelacionados ou interdependentes em termos de sua concepção tecnologia e função ou do seu próprio uso final. Existem dois tipos de contratos, que são contrato de preço fixo e o contrato de cost plus. Em seguida, iremos falar do objetivo. Esta norma estabelece o tratamento contabilístico do rédito e dos correspondentes custos relativos a contratos de construção. Dada a natureza da atividade subjacente aos contratos de construção, a data em que a atividade é iniciada e a data em que a atividade é concluída ocorrem geralmente em períodos contabilísticos distintos. Desta forma, o assunto primordial na contabilização dos contratos de construção é a imputação do rédito e dos custos do contrato aos períodos contabilísticos em que os trabalhos de construção são executados. Sobre o âmbito, esta norma deve ser aplicada na contabilização dos contratos de construção, nas demonstrações financeiras das entidades contratadas para a execução dos trabalhos. Um contrato de construção pode ser negociado para a construção de um ativo único, tal como uma ponte, um edifício, uma barragem, um oleoduto, uma estrada, um navio ou um túnel. Um contrato de construção pode também dizer respeito à construção de um conjunto de ativos intimamente relacionados ou interdependentes em termos da sua concepção, tecnologia e função ou do seu objetivo ou utilização final. Para efeitos desta norma, os contratos de construção incluem contratos de prestação de serviços que estejam diretamente relacionados com a construção de um ativo, como, por exemplo, os relativos a serviços de projetistas e arquitetos.
E, por fim, o último âmbito que trago é sobre os contratos para a demolição ou o restauro de ativos e a recuperação do meio ambiente após a demolição de ativos. Reconhecimento inicial e mensuração. Método da percentagem de acabamento. Custos que são reconhecidos no período em que ocorre. Rédito, que é o desfecho do contrato, pode ser estimado com fiabilidade. Ou pode ser rédito, o desfecho do contrato pode ser estimado com fiabilidade, sim, reconhecido periodicamente pelo grau de acabamento da construção, não reconhecido até ao ponto em que seja provável, que os custos incorridos de contrato sejam recuperáveis. Mensuração subsequente. Se uma determinada altura for expectável de que os custos totais do contrato excedem o seu rédito total, a perda esperada deve ser reconhecida imediatamente como um gasto. No caso de alteração de estimativas, esta deverá ser reconhecida nos resultados pelo ajustamento na quantia escriturada do respectivo item. No período de alteração, se a alteração afetar só esse período, ou no período de alteração e períodos futuros, se a alteração afetar ambos. Trago aqui algumas informações sobre isto que podem ser importantes para este assunto. Considera-se que o desfecho de um contrato é mensurado com fiabilidade quando contrato do preço fixado, o rédito do contrato possa ser mensurado com fiabilidade, seja provável que os benefícios econômicos associados ao contrato fluirão para a empresa, tanto os custos do contrato para acabar, como a fase de acabamento do contrato na data do balanço, possam ser mensurados com fiabilidade. Os custos de contrato atribuíveis ao contrato possam ser claramente identificados e mensurados com fiabilidade, de forma que os custos reais do contrato possam ser comparados com estimativas anteriores. Contrato de cost plus, quando forem satisfeitos a condição dos 2 e 4 dias. Combinação e segmentação de contratos de construção. Os requisitos da presente norma são geralmente aplicados separadamente a cada contrato de construção. Contudo, em algumas circunstâncias, é necessário aplicar a norma a componentes separadamente identificáveis de um único contrato ou grupo de contratos para refletir a substância de um contrato ou de um grupo de contratos. Quando um contrato abrange vários ativos,
A construção de cada ativo deve ser tratado como um contrato de construção separado nas condições seguintes: tenha sido submetidas propostas separadas para cada ativo tenha sido sujeito a negociação separada e as contraentes tenham estado em condições de aceitar ou rejeitar a parte do contrato relativa a cada ativo e os custos e réditos de cada ativo possam ser identificados. Um grupo de contratos, quer efetuados com um único cliente, quer com vários clientes, deve ser tratado como um único contrato de construção quando o grupo de contratos tenha sido negociado como uma única empreitada, os contratos estejam de tal forma interrelacionados que sejam, de fato, parte de um único projeto com uma margem de lucro global e os contratos sejam executados simultaneamente ou em sequência. Um contrato pode prever a construção de um ativo adicional por opção do cliente ou pode ser alterado para incluir a construção de um ativo adicional. A construção do ativo adicional deve ser tratada como um contrato de construção separada quando o ativo difere significativamente na concepção tecnológica e na concepção, tecnologia ou função do ativo ou ativos cobertos pelo contrato original, ou o preço do ativo é negociado sem atender ao preço original do contrato. Rédito do contrato. O rédito do contrato deve compreender a quantia inicial de rédito negociado no contrato e alterações no trabalho inicialmente contratado, reclamações e pagamentos de incentivos, desde que sejam prováveis que resultem em rédito e possam ser mensurados com fiabilidade. O rédito do contrato é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. A mensuração do rédito do contrato é afetada por um conjunto de incertezas pelos que dependem o desfecho de acontecimentos futuros, pelo que as estimativas necessitam de ser revistas à medida que os acontecimentos ocorrem e as incertezas se resolvem. Desta forma, a quantia do rédito do contrato pode aumentar ou diminuir de um período para o período seguinte. Trago aqui também agora falarei também sobre os custos do contrato. Os custos do contrato devem compreender custos diretamente relacionados com o contrato específico, custos atribuíveis à atividade geral e que podem ser imputados ao contrato, e outros custos que são especificamente debitáveis ao cliente nos termos do contrato. Os custos do contrato incluem os custos atribuíveis a esse contrato no período que vai desde a data da sua adjudicação até a conclusão dos trabalhos. Contudo, os custos que se relacionam diretamente com o contrato e que são suportados para assegurar a adjudicação são também incluídos como parte dos custos do contrato, se puderem ser separadamente
identificados e mensurados com fiabilidade e for provável que o contrato é adjudicado. Quando os custos suportados para assegurar o contrato forem reconhecidos como um gasto no período em que ocorrem, não são incluídos nos custos do contrato quando o contrato for adjudicado num período subsequente. Trago também aqui comigo algumas divulgações. Uma entidade deve divulgar a quantia de rédito do contrato reconhecida como rédito do período, os métodos usados para determinar o rédito do contrato reconhecido no período e os métodos usados para determinar a fase de acabamento dos contratos em curso. Uma entidade deve divulgar o que segue para os contratos em curso à data do balanço, a quantia agregada de custos suportados e lucros reconhecidos, menos perdas reconhecidas até a data, a quantia de adiantamentos recebidos e a quantia de retenções. Uma entidade deve apresentar como um ativo a quantia bruta devida por clientes relativa aos trabalhos do contrato e como passivo a quantia bruta devida a clientes relativa aos trabalhos do contrato. Agora trago comigo aqui algum caso prático. Temos aqui o que o exercício diz. Uma empresa celebrou um contrato de empreitada com uma remuneração de 1.500.000 meticais, 1.500.000 meticais pela construção de um viaduto. Por ser uma obra na qual a empresa não tem grande experiência e porque adicionalmente a obra se reveste de características técnicas difíceis, a empresa não está em condições de estimar com fiabilidade o custo total estimado. Os custos incorridos foram de 280.000 meticais no ano N, que é o ano corrente, de 350.000 meticais em N mais 1 e de 442.500 meticais em N mais 2. No final do ano N mais 2, a empresa estima que os custos a incorrer serão de 357.000 meticais e 500. Procede ao reconhecimento do rédito nos anos N a N mais 2. Na ausência, vamos à resolução e eu explicarei como é que podemos fazer este exercício de forma fácil. Na ausência de estimativa fiável, o rédito é reconhecido pelo método do lucro nulo, ou seja, o rédito a reconhecer responderá aos custos incorridos pelo que o lançamento de reconhecimento do rédito será. Temos aqui o lançamento
do rédito do ano N, que é o ano corrente. O primeiro lançamento será da seguinte forma: iremos debitar a conta 4923, que é a conta de rendimentos diferidos, réditos de acordo com rédito de contratos de construção. Iremos debitar 280 mil meticais, que é o valor de custos incorridos do ano N, que é o ano corrente. E iremos creditar a conta 72, que é a conta de prestação de serviços, iremos creditar o mesmo valor. Para o ano N-1, continuamos a não dispor de uma estimativa fiável do desfecho do contrato, pelo que vamos manter o método de lucro nulo no reconhecimento do rédito, e o lançamento a efetuar será: como vemos, o lançamento do ano N+1 será: iremos debitar 350 mil meticais, que é o valor do custo incorridos no ano N+1, na conta 4923, rendimentos diferidos, réditos de contratos de construção. E depois de ser debitado 350 mil meticais, iremos depois de debitar 350 mil meticais na conta 4923, assume-se que a faturação emitida é contabilizada na conta 4923 e que excede o montante do rédito a reconhecer. E de seguida iremos creditar os 350 mil meticais, ou seja, iremos creditar o mesmo valor na conta 72, prestações de serviços. Temos algo diferente para o ano N+2. No final do ano N+2 já existe uma estimativa fiável dos custos a incorrer, que é diferente do ano N+1, que não havia estimativa. No ano N+2 já existe uma estimativa fiável dos custos a incorrer. Assim teremos de reconhecer o rédito pelo método do grau de acabamento. Como é que se calcula o grau de acabamento? Para calcular o grau de acabamento, nós temos que dividir os custos incorridos acumulados pelo custo total estimado, que seria 1.072.500. Iremos dividir por 1.430.000, que será igual a 75%. O rédito a reconhecer corresponde ao grau de acabamento multiplicado pela remuneração total e deduzido do rédito reconhecido em anos anteriores, e será 75% será vezes 1.500.000 meticais, que é o valor da remuneração pela construção de um viaduto, e iremos subtrair por 630 mil meticais, e será igual a 495 mil meticais. Como é que é feito o lançamento? O lançamento será feito da seguinte forma: iremos debitar a conta 4923, rendimentos diferidos, que será igual a 495 mil meticais, assumindo que a faturação emitida é contabilizada na conta 4923 e que excede o montante do rédito a reconhecer. E por fim, iremos creditar
a conta 72, prestação de serviços, com o mesmo valor, 495 mil meticais. Em resumo, temos a seguinte tabela que demonstra tudo. Uma parte que é o ano N, N mais 1, N mais 2, acumulado até N mais 2. E o lucro do N, que é o ano corrente, é 0. O lucro do N mais 1 é 0. E o lucro do N mais 2, que é 252.500 meticais. E o acúmulo até o N mais 2 é de 52.500 meticais. O lucro total estimado é de 70.000 meticais, estando o trabalho com um grau de execução de 75%. O lucro acumulado terá de ser 52.000 meticais, 52.500 meticais, que será a multiplicação de, que será 75% do lucro de estimativa. Trago comigo aqui mais algum exercício que diz o seguinte: uma empresa de construção obteve um contrato para a construção de um troço de uma autoestrada com uma remuneração de 950.000 meticais. O custo total estimado é de 850.000 meticais no ano N. Os custos incorridos excederam a 425.000 meticais no ano N mais 1. Os custos incorridos no ano excederam a 375.000 meticais e o custo a incorrer foram estimados no final do ano em 250.000 meticais. O que o exercício diz? Para efetuar os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Até aí está tudo bem. Vamos na parte da resolução. Para o ano N, o grau de acabamento é calculado da seguinte forma: custos incorridos acumulados sobre custo total estimado. Custos incorridos acumulados, que será igual a 425.000 meticais sobre os custos total estimado, que é 850.000 meticais. Isso aí será igual a 50%. O rédito a reconhecer corresponde ao grau de acabamento multiplicado pela remuneração total e deduzido do rédito reconhecido em anos anteriores. Isso será 50%, ou seja, será a metade de 950.000 meticais menos 0, que será igual a 475.000 meticais. Como fazer o lançamento? Para fazer o lançamento, iremos debitar na conta 4923, que é rendimentos diferidos, créditos de contratos de construção, 475.000 meticais, assumindo que a faturação emitida é contabilizada na conta 4923 e que excede o montante do rédito a reconhecer. E iremos creditar na conta 72, prestação de serviços, o mesmo valor, que é 475.000 meticais. E sobre o ano N mais 1, o grau de acabamento é assim calculado: custos incorridos acumulados sobre custo total estimado. Custos incorridos acumulados é igual a 800.000 meticais sobre custo total estimado, que é igual a 1.050.000 meticais, que isso será igual a 76,19%.
O rédito a reconhecer corresponde ao grau de acabamento multiplicado pela remuneração total e reduzido do rédito reconhecido em anos anteriores e será 76,19% multiplicado por 950 mil meticais, subtraído por 475 mil meticais, que será igual a 248.805. E como fazer o lançamento? Para fazer o seguinte lançamento, iremos debitar 248.805, que é o valor do rédito, na conta 4923 rendimentos diferidos, assumindo que a faturação emitida é contabilizada na conta 4923 e que excede o montante de rédito a reconhecer. E iremos creditar na conta 72 prestações de serviços o mesmo valor, 248.805 de meticais. No entanto, é agora estimado um prejuízo de 100 mil meticais neste contrato. Os resultados reconhecidos até a data resumem-se da seguinte forma, ou seja, na seguinte tabela: ano N mais 1, acumulado até N mais 2, lucro, prejuízo reconhecido N, 50 mil meticais, N mais 1, 126.192 meticais negativos, e por fim temos o acúmulo até N mais 2, que são 76.195 meticais negativos, ou seja, menos 76 mil meticais 195 negativos. E a diferença entre a perda total estimada e a perda já reconhecida tem de ser reconhecida através de uma provisão. E o lançamento, como é que será efetuado? Iremos debitar na conta 6.6.7, previsões do período, perdas em contratos de construção, iremos debitar 223.085 meticais, iremos creditar na conta 487, previsões, perdas em contratos de construção, dos 23.805. A nossa apresentação termina por aqui. Quem tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários e que será feito um vídeo a se esclarecer a mesma. Muito obrigado pela atenção.